Olá, 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 pessoal. Então, dando continuidade às nossas aulas de operações unitárias, vamos dar uma olhadinha aí na destilação fracionária ou fracionada de mistura binária. Sou o professor Jefferson Psim, da Universidade de Passo Fundo. Muito bem, então essa parte do conteúdo ela ainda está bastante associada ao projeto de dimensionamento de equipamentos, né? Então a gente vem lá com as ideias de apresentar para vocês como estimar propriedades de processo, como elaborar fluxogramas desses processos e como calcular condições que satisfaçam determinadas situações problemas associada à destilação, e nesse caso a destilação fracionada de componentes binários, tá bem? Então, retomando um pouquinho sobre o que é a destilação fracionada, né? A destilação fracionada ela se difere da destilação embatelada ou a destilação flash, porque nela é possível obtermos diferentes frações ou diferentes componentes, né? Diferentes frações ou componentes é, que apresentam pontos de ebulição diferente em uma mistura, né? Então a gente lembra sempre da destilação fracionada do petróleo, onde eu tenho lá os componentes, a gasolina, o óleo, os óleos lubrificantes, o asfalteno, alguns gases, né? Mas também eu posso ter, na destilação fracionada, um conjunto de componentes numa mistura binária, principalmente quando nós estamos falando, uma diferentes concentrações, composição de uma mistura de dois componentes, tá? E nessa parte da destilação, a ideia é muito mais verificar então essa destilação de misturas binárias, tá bem? A destilação fracionada como método de separação de misturas binárias, tá? Então, quando eu tenho uma mistura binária, eu tenho diferentes frações do componente. E quando eu tenho uma mistura multicomponentes, eu tenho então diferentes produtos na destilação fracionária. Tá? E o que é então a destilação fracionada para misturas binárias? Nada mais é do que uma simulação de sucessivas destilações flashes. Então, seria como eu colocar vários destiladores flashes é, em, em, em sequência, né? E em cada destilador flash eu vou ter uma determinada condição, uma determinada condição de composição, tá bem? Algumas diferenças entre a destilação diferencial ou simples embatelada e a destilação fracionada é que aqui, por nós termos uma alimentação no tempo zero e uma destilação ao longo do tempo, o nosso material vai variar sua composição tanto do produto de fundo quanto o vapor no tempo, né? E também a quantidade de material que eu vou tendo aqui também vai variar ao longo do tempo, né? Nós não temos refluxo, nós não temos cascata, né? Vocês vão ver que isso acontece numa coluna de fracionamento, e como eu falei, né, sem alimentação e sem fluxo em contracorrente de líquido, tá? Já numa destilação fracionada, nós temos tudo isso, tá? Nós temos uma alimentação que acontece durante o tempo, nós temos um resíduo aqui no fundo que vai sendo retirado ao longo do tempo, nós temos produto do topo saindo. Então, enquanto esse processo não é contínuo, não é no regime permanente, é que nós temos um regime permanente de operação. Nós podemos ter refluxo para dentro dessa coluna, que melhora a condição do vapor que está sendo retirado no topo da coluna. E nós temos um refervedor aqui embaixo, chamado de refervedor parcial ou reboiler, né? Que o que ele faz? Ele esgota o produto de interesse, né? O produto destilado, o produto mais volátil, ele faz um esgotamento desse destilado aqui na corrente de resíduo. Tá? Então vocês já viram um pouquinho sobre esses vídeos, mas só retomando, numa coluna fracionada, então nós temos o líquido desce, esse líquido passa por um reboiler que aquece e manda vapor para a base da coluna, tá? Esse vapor ele vai subir por entre pratos de destilação, tá? Então
o vapor sobe e entra em contato com o líquido, e cada prato desses nós chamamos de um estágio de equilíbrio, tá bem? Então aqui nós temos um equilíbrio como se fosse cada prato um destilador flash, tá? Aqui é importante salientar, né, que o líquido desce pela cascata, ou seja, por aquela parte lateral que nós vimos aqui nessa imagem, né, e não pelos, pelos, pelos aparatos aqui de os borbulhadores do prato, né, por conta de uma pressão, que a pressão do vapor é maior do que a pressão do líquido. Tá? E também é importante frisar que há uma troca térmica aí, nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa troca térmica depois, como que ela acontece, tá bom? Uma coluna de destilação, tá, fracionada, ela é dividida em duas seções. Na seção de enriquecimento ou retificação, então é o topo da coluna, tá? É aqui o topo da coluna. Nesse topo da coluna nós vamos ter um condensador total, tá? Esse condensador total ele vai condensar o vapor gerado na coluna, tá? E depois ele vai para um separador. E esse separador, então, vai manter um nível aqui para que não saia vapor, tá? Eu vou ter um sistema de equilíbrio aqui, tá? Então, eu vou ter vapor e vou ter líquido dentro desse tanque acumulador ou separador, tá? E daí nós vamos ter duas correntes de topo, tá? Que é o produto destilado, e uma corrente que refluxa, que volta para dentro da coluna, tá? Ou que pode existir, que pode voltar para dentro da coluna. Então essa coluna é líquido que vai entrar em contato de novo aqui no primeiro estágio da coluna, melhorando a qualidade do vapor de topo da coluna, tá bom? Na seção de esgotamento ou estripagem, tá? Estripagem, tá? Não confundam com outro termo, né? O que nós temos aí? O objetivo é eliminar o componente mais volátil ou reduzir ao máximo a concentração do componente mais volátil, tá? Para isso nós temos lá no fundo, da coluna, nós temos um reboiler ou refervedor. O que o reboiler ou refervedor ele faz? Entra calor, injeta calor no sistema, normalmente pela troca térmica com vapor de caldeira. E ao trocar calor aqui com vapor de caldeira, parte do líquido que estava descendo pela coluna, parte desse líquido, volta para o interior da coluna na forma de vapor. Tá? Então parte desse líquido retorna e a outra parte o que acontece? Produto de fundo, né? Esse produto de fundo normalmente troca calor aqui, né, num sistema industrial para melhorar as eficiências térmicas. Esse produto de fundo, então ele troca calor com a alimentação. Beleza, pessoal? Bom, então, para iniciar a falar um pouquinho sobre os fundamentos dessa coluna, nós temos que entender que cada prato dessa coluna, cada estágio dessa coluna, né, normalmente denotados aqui de cima para baixo, ele é um estágio de equilíbrio, ou seja, vapor e líquido vão coexistirem, né, eles vão existir de forma simultânea em equilíbrio entre eles, tá, pessoal? Então, isso é uma premissa inicial importante para a gente entender. Então, olhem só, lá do destilado, né, o destilado, tá, eu vou ter um vapor a uma determinada concentração, lembrando aqui da notação Y é vapor e X é o líquido, tá? E aqui eu elimino aqui o componente, porque eu trabalho sempre com o componente mais volátil, tá? Então tem uma determinada concentração do componente mais volátil, tá? No vapor,
E essa concentração ela vai estar em equilíbrio com o líquido nesse mesmo prato. Tá? No segundo prato, a mesma coisa. Tá? O líquido que desce, né, vai entrar em equilíbrio com o vapor que está subindo, né, que está subindo do prato anterior. E assim por diante. E essas relações de vapor, né, elas são dadas, tá? Elas são dadas por o quê? Elas são dadas pelas curvas de equilíbrio, né, de um componente em relação a outro componente, tá? Na fase vapor e na fase líquida. Então aqui, por exemplo, nós temos uma curva de equilíbrio, só citando como exemplo, tá? Não é a curva de equilíbrio do etanol aqui que eu vou citar como exemplo, tá? Mas eu tenho a curva de equilíbrio de etanol em água, tá? Então essa aqui é a curva de equilíbrio do etanol numa mistura binária com a água, tá? A água não aparece nesse gráfico. O que que aparece? Eu tenho a composição do vapor em equilíbrio com a composição do líquido, com a quantidade de etanol no vapor em equilíbrio com a quantidade de etanol no líquido. Beleza, pessoal? Então, seguindo o raciocínio, ali no prato 2, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu tenho aqui uma determinada composição no vapor, né, se eu dividir aqui vai dar aproximadamente 78%, tá? E eu vou ter a composição no líquido aqui, aproximadamente 56% seria a composição do líquido, tá? E esse aspecto, então, ele é relacionado com essa curva de equilíbrio que vocês estão mostrando, tá? Cada prato vai ser um ponto desses de equilíbrio. Só que para chegar nesses pratos, eu tenho que ter essas duas linhazinhas aqui azul, ó. O que são essas duas linhas em azul, gente? Essas duas linhas em azul representam o funcionamento da coluna na seção de retificação, essa parte aqui, e na seção de esgotamento, essa parte aqui, tá? Quer dizer que num exemplo aqui hipotético, tá? Que eu nem trouxe para vocês os dados, depois a gente vai ver um exemplo, tá? Num exemplo hipotético, tá? Eu teria aqui uma coluna com 4 pratos, 4 estágios de equilíbrio, sendo 3 estágios de equilíbrio aqui na seção de esgotamento, tá? E um prato de equilíbrio, um estágio de equilíbrio, desculpa, aqui na seção de retificação, tá? E um estágio de equilíbrio na seção de esgotamento. E a alimentação se dando onde? Em cima desse prato 4 aqui, né? Possivelmente lá no prato 3, tá? Ficou aqui no meio, ó, aqui seria a alimentação, tá? Mas ela se daria aqui entre o prato 3 e o prato 4, por quê? Porque a alimentação é que vai dividir a seção de esgotamento e a seção de retificação. Muito bem, então agora nós temos um exemplozinho para nós trabalhar, para iniciar entendendo esse processo. Ok. Então, pessoal, nós temos esse primeiro exemplo aqui sobre destilação fracionária de mistura binária, tá? Então, o exemplo 11.4-1 lá do João Copes, onde diz o seguinte: uma mistura de benzeno tolueno, ela é destilada a 101,3 kPa, ou seja, a condição atmosférica, né? E essa mistura ela tem uma alimentação de 100 kmol por hora, tá? Com 45% de benzeno e 55% de tolueno. Então aqui nós vamos definir o componente mais volátil, né? Que é no caso o benzeno. Então a gente vai definir aqui com a letra X, né? Vamos trabalhar sempre com ele, X na corrente F, né, do benzeno é 0,45, tá? Ou 45%. Deseja-se obter dessa mistura
Um destilado que contenha 95% de benzeno, tá? Então, a fração lá no destilado é 95% de benzeno e 5% de tolueno, e no produto de fundo apenas 10% de benzeno, tá? Então, na corrente lá do fundo, 10%. A alimentação se dá em refluxo em 4:1. Tá? Então, vocês vão ver depois essa razão de refluxo qual que é importante, tá? Ela vai ser importante, então é 4, tá? E aqui ele dá mais alguns dados, que depois vocês vão ver que vai ser importante, tá? Então, entre eles, o CP da mistura, que é 159 kJ por kmol Kelvin, tá? E o calor latente de vaporização, que é 32.099 kJ por kmol Kelvin. E ele fala lá que os dados de equilíbrio estão na figura e na tabela lá do Jacobs, tá? Para facilitar a nossa vida, eu já separei esses dados de equilíbrio da mistura benzeno-tolueno nessas duas figurinhas aqui que vocês estão observando aqui do lado, tá? Então, eu vou puxá-las um pouco para baixo, porque por enquanto nós não vamos usar ela, tá? Deixa eu puxar elas aqui um pouco mais para baixo. E por enquanto nós não vamos utilizá-las. Vamos puxando conforme aqui for necessário liberar espaço e no momento adequado a gente utiliza elas, tá bom? Então, olhem só. Vamos colocar isso aqui na forma de um fluxograma, que é sempre importante, tá? Então, nós temos uma corrente F, né? Que ela está... Faltou a temperatura aqui da corrente F, né? 327 Kelvin, tá? Então, vamos colocar aqui temperatura da corrente F, separar aqui os dados, TF, 327,6 Kelvin. 327,6 Kelvin, tá? Bem, então, nós temos uma corrente F, que é 100 kmol por hora, né? Ela tem uma concentração do componente mais volátil de 45%, tá? E ela está a 327,6 Kelvin, tá? Essa mistura, então, ela é alimentada na coluna de destilação, que é normalmente representado por um sistema, por um diagrama, por um retângulo, na forma do diagrama de processo, tá? Onde lá no topo nós temos, então, uma corrente de vapor. Essa corrente de vapor passa por um condensador, parte volta na forma de refluxo para dentro da coluna e outra parte é o nosso destilado com 95%. Ó, faltou papel aqui no meu tablet. XD igual a 0,95. Muito bem. E lá no fundo, né, nós temos o produto de fundo. Ele vai passar aqui pelo reboiler, como vocês viram, tá? Pelo reboiler, que vai aquecer, parte vai retornar, né? Na forma de vapor para dentro da coluna, e eu vou ter então o meu produto de fundo, né? Que ele tem que ter no máximo 10% de benzeno, tá? Então, depois de feito esse diagrama, a primeira coisa que nós temos que fazer é o balanço de massa neste volume de controle da coluna. Então, eu vou deixar todas as correntes internas da coluna, certo? Todas as correntes internas dentro do balanço de massa e pegar apenas
as correntes que saem da minha coluna, tá? E aí, então, eu vou escrever esse balanço, né? Vou escrever esse balanço. Então, o balanço global, eu tenho que F é igual a D mais B, né? Então, se eu quero a corrente de destilado, eu isolo aqui, eu isolo a corrente B para substituir na equação do balanço parcial, né? Se a minha proposta é a corrente de destilado, tá? E agora eu vou fazer o balanço parcial para o benzeno, né? Então, para o benzeno, né, eu tenho que F vezes XF é igual a D vezes XD mais B vezes XB. Tá? E aqui na corrente B, então, eu vou substituir aquela equação que eu tirei do balanço global dos componentes. Tá? Então, já utilizando valores numéricos daqui para frente, né, nós temos o seguinte. Que 100 vezes 0,45 é igual a D vezes 0,95 mais 100 menos D vezes 0,1. Tá? Então, vou multiplicar isso aqui dentro. Então, eu vou ter 10 aqui e 0,1D, né? Menos 0,1D. Então, 10 vai passar para o outro lado, aqui vai dar 45, 45 menos 10, eu vou ter 35 desse lado, 0,95D menos 0,1D, 0,85D. Ou seja, eu tenho aqui, então, que D vai dar 41,2 kmol. E, por consequência, B, 100 menos 41,2, 58, que por hora, né? 0,8 kmol por hora. Muito bem. Então, eu cheguei a um valor, né? Que me descreve quanto eu vou ter no meu produto e quanto eu vou ter no meu produto de topo, ou seja, no meu destilado, e quanto eu vou ter no meu produto de fundo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é localizar essas correntes aqui na curva de equilíbrio, né, aqui no diagrama de equilíbrio da mistura benzeno-tolueno, tá? Então, esse foi preparado para o benzeno-tolueno, tá? Então, vamos lá. Minha alimentação, ela está com 0,45. Então, aqui está XF, tá? Então, vou localizar ela aqui. O meu produto de topo está com 0,95, tá? Está com 0,95, tá? Então, vou localizar ele aqui, tá aqui o meu XD. E o meu produto de fundo tá com 10% de tolueno, tá? Então, ele vai estar aqui, XB, tá? E eu vou traçar aqui as minhas condições, tá? Dessa situação, tá? Depois eu vou fazer isso aqui no PowerPoint, vai ficar mais adequado. Muito bem, então eu tenho essas condições, né? Mas eu fiz o balanço, mas o grande problema que eu tenho é quantos pratos a minha coluna deve ter. Então, até esse momento, eu não consigo dizer quantos os pratos essa coluna deve ter. E é isso, então, que nós vamos ver na continuidade da nossa aula. Tá bom, gente? Bom, então, a partir da análise do exemplo, nós chegamos a um resultado que simplesmente diz que a nossa corrente
de destilado tem 41,2 kmol por hora, enquanto que a nossa corrente de fundo tem 58,8 kmol por hora. Porém, então, pessoal, após ter sido realizado o balanço de massa na coluna, nós identificamos os pontos de alimentação, de produto de fundo e de destilado no nosso gráfico de equilíbrio. Porém, nós não conseguimos calcular o número de pratos teóricos da nossa coluna, pois nós não temos informações a respeito das correntes de líquido e de vapor no interior da coluna. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho sobre como que eu como que eu obtenho essas informações. Tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima.